Olá, seja muito bem-vindo a mais um Retrospecto Tributário, seu boletim semanal de notícias do mundo tributário da Amaral e Asbeck Advogados. Eu sou a Letícia Amaral, sócia da Amaral e Asbeck Advogados, e o nosso tema de hoje é a análise do parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi emanado no dia 4 de junho pela procuradora Raquel Dodge, nos embargos de declaração apresentados no recurso extraordinário número 574706, que definiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Muitas pessoas têm nos perguntado qual o nosso entendimento em relação a isso e hoje vamos esclarecer. Então, quer saber quais são as possíveis repercussões sobre esse caso? Não saia daí e acompanhe o nosso retrospecto de hoje. Olá, então antes de começarmos a falar da análise do parecer da procuradora Raquel Dodge nos embargos de declaração apresentados no recurso extraordinário 574706, aqueles lembretinhos básicos. Se vocês ainda não assinam o nosso canal, por favor, assinem, se inscrevam e liguem o sininho de alerta para receber notificações dos novos episódios. Pessoal, semana passada não conseguimos postar nenhum episódio do retrospecto tributário e eu peço desculpas por isso. Infelizmente estivemos aí focados num evento muito importante que ocorreu em São Paulo e por isso não consegui gravar nenhum episódio. Mas quem acompanha lá meu Instagram, acompanha meu LinkedIn, sabe que a gente já comentou um pouquinho sobre esse parecer e estamos aí atentos e agora vamos formalizar o nosso entendimento aqui em relação a esse parecer aqui da Raquel Dodge. Apenas para contextualizar o caso, lá em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do tema 69, dizendo que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. De lá para cá, a União Federal apresentou embargos de declaração, dizendo, em síntese, que o acórdão do STF não tinha ficado claro em relação a qual ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, se seria o ICMS efetivamente pago ou o ICMS destacado nas notas fiscais, e também pediu, por via desses embargos de declaração, que houvesse a modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, que a decisão tivesse efeitos apenas para frente e não retroagisse ao passado. O que isso quer dizer? Que os contribuintes deixariam, a partir do momento em que o STF fixasse essa modulação, apenas a partir daquele momento é que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, deixando da possibilidade dos contribuintes pedirem os 5 anos passados, ou seja, os 5 anos de recolhimento supostamente indevido. Esses embargos ainda não foram julgados, ainda não há uma pauta de julgamento aberta, contudo, houve o pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse, e isso foi feito mediante esse parecer que foi apresentado nesse processo na semana passada, e o parecer é datado do dia 4 de junho de 2019. E nesse parecer, basicamente, a procuradora Raquel Dodge, ela analisa a questão e diz que o acórdão não contém nenhum vício que possibilite que ele seja revisto, ou seja, ela diz que o acórdão desse recurso extraordinário foi muito bem fundamentado, que toda a questão foi muito bem analisada, então não haveria margem ou nenhum vício de omissão, de erro, de contradição, de alguma coisa que não tenha ficado muito clara para viabilizar esse recurso da União Federal, esses embargos de declaração. Contudo, ela afirma que esses embargos de declaração poderiam sim ser admitidos apenas em relação à modulação dos efeitos, ou seja, para fixar que os efeitos
dessa decisão não vão retroagir para o passado, mas vão valer apenas para o futuro, a partir do efetivo julgamento desses embargos de declaração. Vamos explicar tintim por tintim o que isso implica na vida de todos os contribuintes que têm ou não ações judiciais discutindo essa temática. Bom, num primeiro momento, a nossa visão em relação a qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós já tivemos aqui no nosso canal, e vamos deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, outros episódios comentando sobre qual ICMS deve ser excluído e a nossa posição continua a mesma em relação ao tema. No caso aqui do parecer, muito embora a procuradora ela não tenha ido a fundo nessa temática, no primeiro momento ela dá a entender que é o ICMS que está ali no preço da mercadoria ou do serviço, ou seja, o ICMS destacado na nota fiscal, porque é isso que está no preço da mercadoria ou do serviço. Contudo, ela fala que a relatora disse que, muito embora o ICMS ele não seja todo devido pelo contribuinte, porque há uma compensação em relação às operações passadas, em algum momento esse ICMS vai ser pago, ou seja, ficou dúbio ali o entendimento. A própria procuradora deixou uma dubiedade. Contudo, qual é o efeito disso? Ela falou que não tem vício, ou seja, que a situação está clara. E como a gente já comentou em episódios passados, o STF ele simplesmente manteve uma decisão de primeira instância ao julgar o recurso extraordinário e nessa decisão estava bem claro que o ICMS a excluir era o ICMS destacado na nota fiscal, então continuamos mantendo essa nossa decisão, muito embora saibamos que existe uma solução de consulta COSIT número 13 e que esta sim é nefasta para o contribuinte e já fizemos as recomendações em relação a ela em outros episódios. Também divulgamos, e isso foi destaque no jornal Gazeta do Povo e também no jornal Jota, um estudo importante que foi conduzido tanto por nós aqui na Amaral e Asbeck Advogados como pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, falando sobre a repercussão econômica dessa solução COSIT número 13, que ela é capaz de reduzir bastante o ganho do contribuinte em relação a esse entendimento do STF, de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, mas também falamos que isso não causa um grande impacto econômico para os cofres públicos, porque mesmo depois da decisão do STF, em que se fixou que o ICMS não deve ser incluído, muitas ações já acabaram, muitos contribuintes já passaram a se beneficiar e isso não impactou numa retração da receita para o Estado. Ao contrário, a arrecadação de PIS e COFINS apenas aumentou. Então, a gente acredita que por mais que o contribuinte tenha direito a pleitear uma restituição e a deixar de incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS, isso não vai impactar em perda de arrecadação para o Estado, porque essa arrecadação ela é crescente, só vem crescendo ano a ano, tá? Mas agora voltando ao segundo ponto aí do parecer da procuradora Raquel Dodge. Ela fala que os embargos de declaração devem ser acatados para modular os efeitos dessa decisão, ou seja, para que a decisão ela não retroaja ao passado e que passe a ter efeitos apenas a partir do efetivo julgamento desses embargos de declaração. Ressalto que eles ainda não foram incluídos em pauta de julgamento pelo STF, não temos ainda uma data em que eles vão ser julgados, tá? Nesse primeiro semestre, já está acabando, não foram listados na pauta de julgamento, agora temos que aguardar a pauta que vai ser divulgada do segundo semestre. E qualquer novidade nós vamos falar aqui no canal. Mas, se o STF acata o entendimento da procuradora Raquel Dodge, o que vai acontecer? Vamos pensar lá que na hora do julgamento ele acate e module os efeitos, falando que esse julgamento não pode retroagir para o passado, né? Muito embora a gente saiba que essa possibilidade ela é remota, porque esse pedido que a União Federal fez nos embargos de declaração ele é totalmente descabido e o STF só poderia modular os efeitos, ou seja, não deixar retroagir em casos muito específicos de segurança
jurídica e teria que fundamentar essa decisão até para atender os artigos 20 a 24 lá da Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Também temos episódio específico no nosso canal aqui falando a respeito disso, tá? E desse caso aqui da exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas, na remota hipótese do STF acatar e seguir o entendimento da Procuradora da República, que nesse caso foi fundamentado única e exclusivamente numa possibilidade de perda de receita do Estado, num grande impacto econômico que essa decisão possa causar aos cofres públicos, e, abrindo parênteses, no nosso estudo isso ficou claro, que não haverá um impacto assim tão grande, mas caso essa decisão, esse entendimento venha a ser acatado pela STF, o que vai acontecer? Todos os contribuintes que tiverem entrado com ação judicial até a data desse julgamento, eles vão ter o seu direito à repetição do indébito, o direito à compensação que já tenha sido reconhecido, vai ter preservado, tá? Ou que ainda não tenha sido julgado e julgue a partir daquele momento, haverá uma possibilidade de preservar aqueles casos específicos. Agora, contribuintes que não tiverem entrado com a ação até o julgamento dos embargos de declaração, não vai mais adiantar entrar com a ação, porque não vai mais poder recuperar o passado. Então, só vai poder excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS dali para frente. O que nós recomendamos nesse caso? Que se você ainda não entrou com ação, pleiteando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que o faça o quanto antes, tá? Não espere o Supremo julgar, porque sabemos das repercussões políticas do caso, que envolve essa questão política, então a gente não pode descartar a hipótese do Supremo vir a modular os efeitos, né? Deixar com que essa decisão não retroaja. Então, entre com ação o quanto antes. Ah, mas e as ações com teses que decorram dessa? É importante que também, o quanto antes a gente tiver ações impetradas, o quanto antes o nosso direito vai ser garantido. Então, se você não é contribuinte de ICMS, mas é contribuinte de ISS, saiba que essa decisão vai impactar na tua inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ah, e a questão da inclusão do próprio PIS e COFINS na base de cálculo do PIS e da COFINS também vai impactar. Então, quanto antes vocês entrarem com a ação, não vai ter nenhuma perda, porque o risco é muito pequeno, principalmente se você entrar por meio de mandado de segurança, não há nenhum risco de pagamento de honorários, mas apenas custas processuais que são muito baixas, o máximo, o teto da Justiça Federal não chega nem a R$2.000, então é muito pequeno o teu risco. Então, nossa recomendação é, não entrou com a ação, entre, procure aí um profissional que você tenha confiança e tal, e entre o quanto antes, ok? Se tiver alguma outra dúvida específica, algum outro esclarecimento que quer que a gente faça, por favor, deixe aí nos comentários desse vídeo ou nos mande um e-mail, tá? contato@ayadvogados.com.br. Espero que tenham gostado desse episódio. Em breve falaremos de outras temáticas, então continue acompanhando. Ok, pessoal? Uma ótima semana a todos e até o nosso próximo episódio.